Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a palavra vai ser muito interessante, vai ser um assunto bem assim, eu acho que já bem falado esses últimos dias, né? E eu também quis dar um alerta pra vocês. Vai ser mais um bate-papo, mais uma conversa, mas eu sei que por meio dele a gente pode estar se aprofundando em alguns assuntos. Mas, claro, essa conversa e diálogo de hoje vai ser baseado na palavra. E antes de começar, eu queria dar um exemplo para vocês, tá? Então, por exemplo, uma pessoa, vamos imaginar aqui uma situação, antes de a gente de fato iniciar. Vamos imaginar uma situação, vamos imaginar que uma pessoa, não sei, você, recebeu uma oportunidade em algum momento da sua vida, sabe? Mas você não quis abraçar aquela oportunidade naquele momento, porque você estava focando em outras coisas, porque você queria fazer outras coisas naquele período. Daí você falou assim, não, vou deixar aqui e talvez algum dia lá na frente eu volte para mim agarrar essa oportunidade de novo. Mas aí, quando o tempo vai passando, os anos vai passando, aí você pega e se lembra lá daquela oportunidade que você teve anteriormente. E aí, quando vocês vão querer agarrá-la, quando vocês vão querer abraçar essa oportunidade, vocês veem que já não tem mais tempo. Por quê? Porque aquela oportunidade que vocês tinham naquele momento, hoje já não está mais a favor de vocês, hoje já não está mais ao alcance de vocês. Porque o tempo que vocês tinham para agarrar aquela oportunidade, para viver aquela oportunidade, vocês não viveram, porque vocês deixaram passar. E talvez você não esteja entendendo por que eu tô falando sobre isso agora, mas vai fazer parte da palavra de hoje que eu vou trazer para vocês. E ela vai estar bem atrelada, bem anexada em um tema, né, que vamos estar discutindo aqui, que é sobre os dias comuns e sobre a volta de Cristo. E aí esse exemplo vocês vão entender mais lá na frente, ok? Então é o seguinte, o versículo que a gente vai estar trabalhando hoje vai estar se aprofundando mais nesse assunto. Ele está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 42 até o versículo 44. Espero que vocês se atentem bem a esse versículo e o que ele está falando, para a gente poder discorrer melhor, tá bom? Então diz assim, versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, basicamente, o que esse versículo está querendo abordar aqui? Que a gente sabe de um fato, a gente tem uma certeza, que Cristo ele vai voltar. Jesus vai voltar em algum momento da nossa vida. Isso aí é a verdade que nós temos. Só que a palavra de Deus, ela não deixa claro e ela não nos diz que dia que ele vai voltar. A única coisa que nós temos para saber acerca disso é só os sinais, né? Os sinais dos últimos tempos, dos últimos dias. É isso que nós temos. E a partir desses sinais que a gente pode saber se a vinda de Cristo está próxima ou se ela está longe. Mas a gente não sabe o dia que ele vem. Mas nós temos a certeza que ele vai vir. E outra coisa que esse versículos aqui ele abordam é que, por exemplo, por que ele está associando a vinda de Cristo com a de um ladrão? Vamos dar um exemplo aqui, como ele anexou e como ele falou aqui. Vamos dizer que a pessoa está vivendo tranquilamente na sua casa, sua família, e ele acaba sabendo que a sua casa vai ser arrombada por um ladrão, né? Ele com certeza pode ficar com um choque, mas ele vai se preparar. Então, tipo assim, ele não vai saber que dia que o ladrão vai vir, ele não vai saber a hora que ele vai vir, mas se, por exemplo, ele soubesse, ele ficaria preparado, né? Porque, eu sei que o ladrão vai vir à noite, então eu vou ficar passar a noite toda preparada para que quando o ladrão vier, a gente não seja surpreendidos. Então é isso que ele está querendo dizer. E isso está comparando com a vinda de Cristo, porque ele diz aqui no versículo 44, assim será a vinda de Cristo. Vai ser em um momento onde ninguém vai saber, né? Vai ser um dia que ninguém sabe a hora, mas ele vai vir. E ele diz o seguinte, que vocês estejam prontos. Vocês devem estar prontos para a vinda de Cristo. Porque uma pessoa que vai saber que essa casa vai estar arrombada, ela vai estar preparada para quando aquilo vai acontecer. E a mesma coisa com a gente. Quando Cristo vier, a gente tem que estar preparado. A gente não sabe que dia que ele vai vir. Mas você deve estar preparado para esse grande dia.
E aí, a gente vai estar discutindo hoje sobre os dias comuns, porque os dias comuns, eles são incríveis, eles são maravilhosos. Porque é aquele dia onde a gente está caminhando, é aquele dia onde a gente está vivendo a nossa vida normalmente. São as coisas comuns do nosso dia, por exemplo, trabalhar, comer, são as coisas comuns do nosso dia. E essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, eles são maravilhosos, porque enquanto nós estamos vivendo ele, a gente está vivendo também a nossa vida. E aí que está o ponto, que Cristo, ele vai vir nesses dias. Cristo vai vir em um dia onde você menos vai estar esperando. Ele pode vir quando você, por exemplo, estiver dormindo. Ele pode vir quando você estiver comendo, quando você estiver em um almoço em família, quando você estiver conversando, quando você estiver estudando, trabalhando, quando você estiver pregando a palavra, não sei. Mas ele vai vir nesses dias. Cristo vai vir nos dias comuns. E por isso que aqui diz que você tem que ficar atento. E eu vou falar para vocês um exemplo. Por quê? Por que será que Cristo vai vir nos dias comuns? E como vai ser nesse dia? Vou trazer como exemplo aqui o dilúvio. Aqui no versículo 36 até o versículo, do versículo 37 ao versículo 39, diz que, vou ler aqui para vocês rapidinho. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Quer dizer, no tempo do dilúvio, as pessoas estavam se dando em casamento, as pessoas estavam comendo, as pessoas estavam vivendo, né? Elas estavam bebendo, estavam como se assim, vivendo normalmente a vida delas, né? E aí, Noé avisou do dilúvio, mas elas não deram ouvido, né? E aí, Noé entrou na arca, o dilúvio veio, né? Tinha os sinais do dilúvio, elas não perceberam, elas não deram ouvido, e quando ele de fato aconteceu, não havia mais chance. O dilúvio levou todos eles, né? A gente já sabe na história de Noé. Então, é um grande exemplo de como vai ser a vinda de Cristo. A gente dá os sinais, a gente dá o alerta para as pessoas, mas as pessoas elas não veem. E aí, elas vão estar fazendo as coisas normalmente do dia a dia delas, vão estar comendo, bebendo, como acabei de citar aqui, como foi no dia do dilúvio. E aí, muitos só vão perceber a vinda de Cristo quando ele realmente voltar, quando ele realmente voltar. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Você não pode fazer isso com a sua vida, sabe? Deixar que ela seja levada na maneira mais automática possível, mesmo as pessoas lhe mostrando sinal, mesmo pessoas sendo usadas para lhe mostrar e você está tampando seus ouvidos. Cuidado. Cuidado com isso, porque o tempo de buscar ao Senhor é agora. E um assunto muito interessante que a gente pode estar abordando a partir disso são as oportunidades que o Senhor lhe dá. Então, por exemplo, se você hoje acordou com mais um dia de vida, é porque o Senhor lhe deu o privilégio de tentar novamente, porque Ele lhe deu o privilégio de você poder fazer as coisas diferentes, de você buscar a Ele. Quanta gente não acordou hoje com vida? Quantas pessoas perderam seus entes queridos? Quantas pessoas deixaram que grandes oportunidades passassem porque elas não souberam aproveitar elas? E assim também o Senhor faz com você. O Senhor lhe dá oportunidade, dia após dia o Senhor está tentando lhe trazer de volta. E dia após dia o Senhor está querendo falar com você, mas você não está vendo, você não está dando ouvidos. E aí tem um versículo muito interessante que fala exatamente isso que eu acabei de falar com vocês. E ele vai estar lá em 2 Pedro 3, versículo 9. Diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, ele deixa aqui bem claro que Ele não voltou ainda porque está esperando por você. Ele não voltou ainda porque Ele está lhe dando oportunidades, porque Ele está esperando você se arrepender. Nós servimos a um Deus bondoso, nós servimos a um Deus paciente, a um Deus que quer que seus filhos desfrutem da Nova Jerusalém, sabe? Ele quer isso, Ele preparou ela para nós. Mas nem todos vão desfrutar dela, porque nem todas as pessoas estão dando ouvidos a Ele. E Ele está lhe dizendo hoje: aproveite as oportunidades que você tem hoje. Jamais deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe seu devocional para amanhã se você pode fazer hoje. Não deixe de orar amanhã se você pode orar hoje. E não deixe de entregar a sua vida para Cristo
amanhã ou daqui a alguns anos, se você pode estar fazendo isso hoje, se você tem a oportunidade de estar fazendo isso hoje. Porque você não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã vai ser um dia comum. E pode ser que o dia de amanhã Cristo volte, olha só. Sei que os sinais eles vão se cumprir, ainda tem muita coisa para acontecer, mas é um exemplo de que o Senhor vai vir nesses dias comuns e Ele está lhe chamando hoje, Ele está lhe dando as oportunidades hoje. E eu vou citar um exemplo da Bíblia de uma pessoa que não aproveitou as oportunidades. Saul. Eu estava lendo a história de Saul, eu achei muito interessante, porque, por exemplo, Saul ele se tornou rei de Israel, ele foi ungido pelo Senhor, Saul teve seu coração transformado, o começo do seu reinado foi até um bom reinado, só que depois ele começou a meio que desobedecer ao Senhor, ele começou a sair dos trilhos, começou a sair do caminho. E aí o que aconteceu? Ele não soube aproveitar as oportunidades, ele não soube, em nenhum momento, Saul, ele pediu a direção do Senhor, enquanto ele estava ali no seu reinado. E aí, por várias consequências da sua desobediência, o Senhor saiu da presença de Saul. Então, olha só, já imaginou Saul longe da presença do Senhor? Quanta coisa ele passou? E aí teve um momento específico, um episódio específico, que, por exemplo, Saul, ele estava com muito medo, ele estava apavorado. E ele foi buscar o Senhor. Mas quando ele foi buscar o Senhor, Deus já não estava mais com ele. Porque as oportunidades que Saul tinha de pedir a direção do Senhor, de viver na presença do Senhor e desfrutar de coisas incríveis, ele não agarrou elas. Ele não agarrou. Ele simplesmente quis seguir seu próprio rumo. Ele simplesmente quis fazer as coisas como ele achava melhor. E no momento que ele mais precisava do Senhor, Deus não estava lá. Então, olha só, já imaginou isso? Sabe? Você ter toda uma vida longa, você acordar todas as manhãs porque Deus não desistiu de você. Mas mesmo assim você faz pouco caso disso. Você não agarra as oportunidades. E isso é uma conversa muito importante, porque o Senhor, Ele ama você, Ele entregou o seu Filho por você, e Ele quer que você desfrute das melhores coisas na sua presença. Mas para isso você tem que agir, mas para isso você tem que se posicionar em meio a tudo isso. Então se dedique ao Senhor fielmente hoje, agora. Não deixe para amanhã, não adie essas coisas, ou não puxe a vida espiritual com a barriga, sendo que você pode fazer hoje. Então não deixe para amanhã o que você pode estar fazendo hoje. Se dedique a Deus hoje, se entregue a Ele por inteiro hoje, porque o Senhor não quer só uma parte de você. O Senhor quer você por inteiro. E Ele quer um coração entregue, Ele quer um coração arrependido, e Ele está sendo paciente com você. Ele quer você, Ele está esperando por você, Ele ama você. Então entenda essa palavra de hoje não como um insulto nem nada, mas seja humilde para ouvi-la, ser sincero com você mesmo, ser sincero com as suas ações e se dedique a Deus hoje, porque quando Cristo ele voltar, não vai ter mais o que as pessoas clamam por ele, elas podem até clamar, mas ele não vai dar ouvidos. Ele não vai salvar você, porque o tempo de você ser salvo, o tempo de você crer, o tempo de você buscar a ele é agora, são nos dias comuns, são nos dias de hoje. Então, quando você estiver buscando por Ele, quando você quiser buscar a Ele, quando Ele voltar, não tente isso, não deixe para a última hora, porque quando for a última hora, não vai ter mais chance, acabou, elas vão acabar. Então, faça hoje, busque hoje e se entregue a Ele hoje, tá bom? Então, que essa palavra possa tocar a vida de vocês, que vocês possam abrir os seus olhos e perceber que na vinda de Cristo, Ele vai vir para buscar a sua igreja. E não para que você se arrependa. Tem de se arrepender e buscar a Ele é hoje. Então, se você se sentiu tocado, se você se sentiu transformado e se de alguma forma você olhou para sua vida hoje e percebeu que você fez coisas erradas e que você precisa fazer diferente a partir de agora, então faça. Busque a mudança hoje. Busque agir diferente hoje. E busque viver as melhores experiências, as melhores coisas na presença do seu Pai, na presença do Senhor. Porque Ele espera por você e Ele pode estar esperando você ainda hoje. Então é isso, essa mensagem de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês. E se de alguma forma ajudou, você possa compartilhar com alguém, tá bom? Então é isso, beijo, tchau, tchau.